Estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre legalização de empresas e hoje com um assunto muito bacana e que acaba surgindo muitas dúvidas quando vai executar o processo, que é a transformação de empresário individual para uma sociedade empresária limitada. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica aqui comigo que logo depois da vinheta eu vou te mostrar o passo a passo para a execução desse processo. Primeiramente, muito prazer, eu sou o contador e professor Lian Cavalini e eu vou aqui mostrar para vocês então o passo a passo atualizado para fazer a transformação, fazer uma migração de empresário individual, né, uma empresa com a natureza jurídica de empresário individual, para uma empresa com a natureza jurídica de sociedade empresária limitada. Primeiro ponto muito importante nesse processo de transformação é vocês entenderem que ele pode ser feito com ou sem a inclusão de um ou mais sócios. Isso porque, com a Lei da Liberdade Econômica, desde 2019, uma sociedade empresária limitada ela pode ser unipessoal, ou seja, ela pode ter um único sócio. Então, esse empresário individual ele pode se transformar em uma sociedade limitada, unipessoal, sem incluir nenhum sócio, ou ele pode transformar essa empresa em uma sociedade limitada, incluindo sim um ou mais sócios, quantos sócios eles tiverem aí, tá bom? Então, primeiro ponto importante é esse daí, vocês entenderem que existe duas possibilidades. Porém, em ambos casos, tá? Com inclusão ou sem inclusão de sócio, essa alteração contratual ela pode ser feita em um único ato, tá? Muita gente tem dúvida nesse sentido, acha que precisa fazer em duas etapas, primeiro transformar, depois incluir os sócios ou algo do tipo, nem não. Essa transformação de empresário individual para uma sociedade limitada, seja ela com a inclusão ou não de um ou mais sócios, ela pode ser feita sim em um único ato, tá? E o processo ele é o mesmo. A única coisa que vai mudar são os eventos que vão ser vinculados ali no processo de alteração, conforme a gente já vai ver daqui a pouquinho essa questão de evento, evento de inclusão ou não de sócio, ou algum outro tipo de alteração. Então vamos direto ao passo a passo, né? E vamos falar então como que faz esse processo de alteração e de transformação de empresário individual para uma sociedade empresária limitada. Então, o primeiro passo para essa transformação é a criação de uma viabilidade. Então, a gente tem que criar a viabilidade. Onde é criada a viabilidade? No portal da Junta Comercial do Estado onde a empresa está estabelecida. Já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mas para que serve essa viabilidade? A viabilidade ela serve para a junta comercial analisar o nome empresarial que está sendo utilizado. No caso de alteração de natureza jurídica, então, quais são os dois eventos que vão estar vinculados? O evento de alteração de natureza jurídica, obviamente, né, a gente está alterando a natureza jurídica, e obrigatoriamente tem que ser alterado também o nome empresarial. Poxa, professor, mas por que eu tenho que alterar o nome empresarial? Porque no empresário individual, a razão social, o nome empresarial, vai ser o nome do próprio empresário, seja ele abreviado ou não. Na sociedade empresária limitada, ele pode até utilizar o próprio nome como razão social, mas na frente deve obrigatoriamente constar a sigla LTDA, que é de Sociedade Empresária Limitada. Então, obrigatoriamente, na razão social de uma empresa com o tipo societário de Sociedade Empresária Limitada, deve constar na frente da razão social a sigla LTDA. Então, por isso que sempre que houver essa transformação de empresário individual para a sociedade limitada, obrigatoriamente deve haver também uma alteração da razão social. Então, como que é feita a viabilidade, professor? Vou mostrar agora para vocês aqui, deixa eu compartilhar a tela. Eu estou aberto aqui dentro do portal Redsim. Eu sempre sugiro vocês utilizarem isso daqui, fica mais fácil de vocês localizarem. Portal Redsim, gov.br, empresa e negócio, na consulta de viabilidade. Então, por que eu abro esse portal? Porque aqui você tem o portal da Junta Comercial de todos os estados do país, tá? Eu quero fazer uma alteração, uma transformação lá em Goiás, tá aqui. Eu quero fazer no Rio Grande do Norte, tá aqui o site da Junta Comercial de cada um dos estados. Então, o primeiro passo é esse. Localiza o estado onde a empresa está localizada, clica nele aí. Eu já deixei aberto aqui o do estado do Mato Grosso para a gente simular, tá? Onde eu vou? Quero alterar dados da empresa, né? Eu estou fazendo uma alteração. Independente do que é a alteração, é uma alteração que eu estou fazendo. Então, eu clico aqui em alteração. Veja que eu até tenho aqui alguns exemplos já prontos de transformação de MEI para limitada e demais transformações.
mas eu nem preciso utilizar isso daqui, eu posso ir direto em viabilidade, eu vou direto aqui para mostrar para vocês, caso a junta comercial do seu estado não tenha isso pronto, né? Você vai vir em nova viabilidade para criar uma nova viabilidade, e aí você precisa selecionar os eventos, que é de alteração, né? A gente está falando de uma alteração. Então, como eu disse para vocês, obrigatoriamente vai ter o evento de alteração da natureza jurídica e obrigatoriamente o evento de alteração do nome empresarial, tá certo? Então, esses dois eventos obrigatoriamente devem constar. E aí, se você quiser já alterar alguma outra coisa, eu quero alterar o endereço já no mesmo processo, eu quero já incluir outras atividades, você pode incluir, você pode colocar quantas alterações mais forem necessárias, tá? Mas se for só uma transformação, obrigatoriamente esses dois eventos. E aí o restante do processo aqui é muito simples, você vai avançar e somente preencher ali as informações que pedem, tá ok? Então, o primeiro passo é esse, a criação da viabilidade. Essa viabilidade vai ser analisada pela junta comercial, ela vai deferir ou não, verificando ali aquele nome empresarial que foi utilizado, se é permitido ou não, né? E o próximo passo é a criação do DBE, que é dentro do portal da Receita Federal. Então, vou mostrar aqui também para vocês, também, novamente, dentro do portal Redesim, tá? Vou compartilhar aqui de novo. Dentro do portal Redesim, Empresas e Negócios Redesim, eu tenho aqui meu CNPJ e eu tenho aqui, ó, a alterar CNPJ. Quando eu clico aqui em alterar CNPJ, ele vai direto para a tela do DBE para fazer a criação de um DBE, tá certo? Então aqui eu vou informar a UF e o município da empresa onde eu estou alterando. A natureza jurídica, se você coloca o mouse aqui, ó, veja que ele fala, em caso de alteração do tipo jurídico, informe a nova natureza jurídica. Então, nesse caso, de empresário individual para limitada, aqui eu já informaria o tipo jurídico 206.2, que é de sociedade empresária limitada. Eu vou dizer aqui que sim, que houve um desses eventos abaixo, porque eu estou alterando o nome empresarial, e eu colocaria aqui o número da viabilidade que foi criada e já aprovada pela junta comercial. Aí aqui é só continuar e também preencher todas as informações necessárias, tá? Lembrando que, se for necessário a inclusão de mais sócios, é nesse processo aqui, na criação do DBE, você já pode incluir os novos sócios, tá? E lá você tem o evento, então, de inclusão de sócio, alteração de dados dos sócios, se vai aumentar o capital social ou não, tudo isso você já vai informar aqui dentro do DBE, já vai colocar todas as alterações necessárias, tá? Beleza, criou o DBE, que é o segundo passo. O terceiro passo é a criação lá no módulo integrador, de novo dentro do portal da junta comercial. Então a gente volta lá para dentro do portal, que é aquele portal que você abriu para a criação da viabilidade. Esse portal aqui, lembra que a gente foi aqui, né, em alterar dados da empresa, eu tenho aqui, ó, integrador. Isso em todas as juntas comerciais vai ser bem parecido. Você vai clicar em integrador, vai dar um novo FCN aqui, e você vai colocar, ó, a natureza jurídica também é a nova natureza jurídica, então, sociedade empresária limitada. O ato é um ato de alteração. E logo abaixo você vai informar todos os eventos dessa alteração. Então a gente tem, ó, eventos de abertura de filial, alteração de atividade, do capital social, endereço, nome empresarial. Então esse aqui obrigatoriamente vai ter, ó, a alteração do nome empresarial. Alteração dos dados do sócio, se houve, você vai vincular. O que mais que nós temos aqui que vai ser obrigado a colocar é a transformação. Ó. Então, nesse processo aqui de alteração de natureza jurídica, a gente tem que adicionar a transformação e você vai colocar todos os outros eventos aí que foi incluído nesse processo de alteração. Vai informar aqui o número da viabilidade que foi criada, vai integrar ela e aí também é só preencher as informações aí que pedem dentro do integrador. Criou isso daqui, ele já vai gerar a taxa de alteração que é cobrada pela junta comercial, o valor vai variar aí de estado para estado, e aí o último passo é fazer o registro da minuta de alteração contratual aqui dentro do portal da junta comercial também. Vou mostrar de uma forma bem resumida aqui como que é um exemplo de um contrato social de alteração, nesse caso de transformação. Então, como eu disse, é só um exemplo, tá? Vocês podem fazer aí da maneira que bem acharem melhor. Mas vamos lá, ó. No cabeçalho vai constar alteração por transformação de empresário individual para sociedade limitada, informa o CNPJ da empresa. Nesse caso específico, a gente não vai informar o NIRI, porque o NIRI ele vai mudar. Então, quando ele tem um NIRI de empresário individual e transforma para limitada, o número do NIRI da empresa ele modifica, tá? Então, por isso que o NIRI não vai no cabeçalho. Vem toda a qualificação do sócio aqui. Logo no final, resolve transformar o empresário individual em sociedade limitada.
E aí vem cláusula primeira, transforma o tipo jurídico de empresário individual para sociedade limitada, adotando o nome empresarial de. E você vai colocar um novo nome empresarial. Como eu disse, obrigatoriamente tem que alterar o nome empresarial porque tem que constar a sigla LTDA no final. E aí, as demais cláusulas é só para complementar aí, dizendo que o acervo da empresa transformada passa à nova sociedade, vai colocar o valor do capital social, vai ter que informar a cláusula de administração da sociedade. E é isso, as cláusulas obrigatórias são essas, tá? E, lógico, vai incluir algum outro sócio, vai colocar a cláusula de inclusão de sócio. Está alterando a atividade, a cláusula de alteração da atividade, tudo que está sendo alterado, tá? E aí, logo abaixo, não é uma consolidação, tá? Nesse caso, não, a gente não está falando de consolidação. Eu vou descrever o contrato social por transformação de empresário individual em sociedade limitada, tá? Não é uma consolidação porque eu transformei a natureza jurídica. Então, aqui é como se fosse o contrato social de constituição dessa sociedade limitada. Esse é o passo a passo correto aí para a gente fazer uma transformação de empresário individual para uma sociedade limitada. Eu espero ter ajudado e até um próximo vídeo.